Paz do Senhor a todos. Gostaria aqui de deixar mais uma palavra para o Minutos de Reflexão, cujo tema é: quem teme a Deus segue as instruções de Jesus. Quem teme a Deus segue as instruções de Jesus. Nós estaremos meditando nessa palavra em Mateus capítulo 11, versículo 29, parte B, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mas antes de eu meditar nesse versículo, eu gostaria de meditar primeiramente no versículo que está em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria do homem. Então, um homem ou uma mulher que quer ser abençoado, que é sábio, quer ter vitória de sua vida, que quer vencer, que quer ter prosperidade, que quer ter abundância, que quer ser feliz, esse homem, ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor, irmãos, não é você ter medo de Deus. Temer ao Senhor é você ter reverência a Deus. Temer ao Senhor é você respeitar a palavra de Deus. Temer ao Senhor é você submeter a palavra de Deus. É você fazer a vontade de Deus, a qual Ele nos chamou para abençoar, para poder pregar, para poder ajudar, para poder ser canal de bênção. Muitos falam que temem ao Senhor, temem ao Senhor e acreditam em Deus. Mas tem muita gente que fala que teme ao Senhor, mas não ora. Tem gente que fala que teme ao Senhor, mas não lê a palavra de Deus, não medita. Tem gente que fala que teme ao Senhor, não congrega, não vai à igreja. Tem gente que fala que teme ao Senhor, que busca a solução dos seus problemas em outras coisas. É verdade? Quem teme ao Senhor, irmão, busca socorro no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Quem espera no Senhor e confia nele vai ser abençoado, meu irmão. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, temor de Deus, irmãos, é isso. Temor de Deus é você reverenciar Deus, é você não ter medo de Deus, é você respeitar a palavra de Deus, é você submeter a palavra de Deus, é você fazer a vontade de Deus e é você obedecer, que é o abecedário do crente. Não é ABCD, é obedecer. Quem teme a Deus, obedece. Procura obedecer. Mesmo que talvez a gente não obedeça, mas você procura no seu coração, o seu desejo é sempre acertar. O temor de Deus é o princípio do saber. Então, o título dessa mensagem é: quem teme a Deus segue as instruções de Jesus. Se você teme a Deus, você vai procurar seguir as instruções que Jesus deixou através da sua palavra. Agora vamos para Mateus 11, 29, que fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, eu entendo e creio sim que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela quer nos ensinar. Pode ser qualquer história que a Bíblia tenha, qualquer acontecimento, ou ruim, ou bom, ou mais ou menos, essa palavra ela vem para nos ensinar, para nos edificar, para nos advertir e para nos exortar. Tudo na Bíblia, qualquer versículo que você lê, você vai aprender alguma coisa, porque a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. E a primeira coisa que Jesus fala aqui é o seguinte: é aprender de mim. Ou seja, ele fala: aprendam comigo. Eu sou o maior exemplo que vocês devem ter. Ele fala assim na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aprendam comigo. E nós temos que aprender o que com Jesus, irmãos? Jesus tem que ser nosso maior exemplo.
Jesus foi o nosso maior exemplo, o primeiro de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não morreu só para um, ele morreu para todos. Todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tenha a vida eterna. Então o nosso maior exemplo é Jesus. Nossa maior referência tem que ser Jesus. Jesus foi o exemplo de amor, foi o exemplo de misericórdia. Onde ele via cego, leproso, ele via uma pessoa passando dificuldade, ele ajudava. Tu queres que eu te faça? Que eu seja curado, então seja curado. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus foi lá e curou. É verdade? Então Jesus era exemplo de misericórdia, foi exemplo de perdão. Né? A palavra de Deus fala para a gente perdoar. Perdoar 70 vezes 7. Ou seja, o perdão ele não tem limite. Você perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa depois, né? Vai perdoando porque a palavra do Senhor nos manda. Ele foi um exemplo de perdão. Aquela mulher adúltera que chegou até ele ia ser apedrejada, ele estava envolvido em adultério. Naquela época, lá, que era a época da lei, o pessoal, a mulher, se fosse pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. As pessoas vinham querendo pegar Jesus, os fariseus, aqueles homens ali querendo acusar Jesus. Jesus, o que você acha que nós devemos fazer? Que essa mulher, a lei de Moisés, manda fazer isso. O que o senhor faz? Ele só falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi todos saindo, todos já conhecem a história, todos saindo jogando a pedra no chão fora. Foram se retirando porque sabiam que cada um tinha pecado. Cada um deles sabia, né, deles que eles tinham pecado. E pecado, irmão, o que a gente aprende muitas das vezes aí nas igrejas é beber e fumar. Ah, pecado é só beber e fumar. Não. Tem muito pecado que é pior do que isso. Mentir é pecado, julgar é pecado, caluniar é pecado, difamar é pecado, mentir é pecado, tá certo? Conspirar é pecado, ser conivente com o erro é pecado. Tem uma série de pecados. Então todos nós temos. O que nós temos que pedir ao Senhor que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se você pecar, meu irmão, vá à presença do Senhor, peça ele perdão, que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E Jesus foi para aquela mulher: ó, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Onde estão teus acusadores, mulher? Ela olhou, não tinha ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque todos nós pecamos e por isso nós estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Da glória de Deus. Nós pecamos, mas o sangue de Jesus Cristo ele nos purifica de todo pecado. Então Jesus foi exemplo de perdão. Jesus também foi exemplo de obediência, irmãos. Obediência. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus cumpriu o propósito, o projeto de salvação do Senhor aqui na terra. Então Jesus, irmãos, era o nosso maior exemplo. E foi o nosso maior exemplo também de humildade, que nós vamos falar daqui a pouco. Então nós devemos, irmãos, seguir a Cristo. Jesus Cristo deve ser a nossa maior referência. Devemos imitar somente a Jesus. Cada um, irmãos, cada um de nós temos uma unção que Deus deu pra gente. Cada um tem um jeito. Se Deus te deu um jeito de pregar, de falar, esse jeito é Deus te deu. Glória a Deus, você não precisa imitar ninguém, não. Nós temos que imitar somente Jesus. Eu já vi casos aí onde as pessoas às vezes imitam até o gesto, até a forma de falar, a forma de conduzir o negócio. Nós não temos que imitar homens, nós temos que imitar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Temos pastores aí que são pessoas de Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que estão embasadas na palavra. Essas pessoas têm que ser nosso exemplo, sim, porque elas estão debaixo da autoridade máxima que é Jesus.
porque elas estão obedecendo, elas estão fazendo igual Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então quando alguém está debaixo dessa unção de Deus, na obediência, elas também são referências da gente, mas nós não temos que imitar ninguém. Você tem a sua própria unção, aquela que Deus te deu. Nós temos que tomar posse dela e ficar com ela. Deus me deu essa forma de falar, essa forma de agir, essa forma de pregar, e você tomar posse e ser abençoado. Então não imite ninguém. Imite apenas Jesus. Aprendei de mim. Deus fala, aprendei comigo. Eu sou o maior exemplo de vocês. E é isso que nós devemos fazer. E ele continua falando assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso. Aprende de mim que sou manso. A palavra de Deus nos ensina a não apenas ler a palavra, mas ensina a meditar na palavra. Eu falei, meu Deus, Jesus manso. Aí ele chegou lá no templo, o pessoal fazendo comércio lá no templo, ele pegou e chutou o pau da barraca. Ele saiu julgando os produtos, saiu derrubando as barracas, fez aquele escarcéu e falou para o povo, ó, seus bandos de ladrões, esta casa aqui será chamada casa de oração. Jesus falou isso. Aí me deu um versículo na cabeça, a Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Então, irmãos, a ira, o nervosismo, às vezes o aborrecimento, ele está dentro da nossa alma, ele é, de vez em quando ele aflora. O que nós não podemos é pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Então, quando você briga com alguém, você discute com alguém, ou tem uma desavença com alguém, e você fica irado, que você não pode é pecar. Você ira, mas da sua boca não sai nada. Porque quando você ira e da sua boca profere palavras que não deve, ou você toma atitudes agressivas, aí você irou e pecou. Então, me veio ao coração, Jesus não quer falar disso, Jesus quer falar de mansidão. Me veio ao coração os frutos do Espírito. Aprendei de mim que sou manso. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, aprendei de mim que tenho os frutos do Espírito. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito. Interessante, irmãos, que existe uma grande diferença entre dons espirituais e frutos do Espírito. Os dons espirituais são de Deus para nós. Está em 1 Coríntios que fala sobre os dons, depois vocês vão ali lá. Deus te dá dons para você usar em prol do reino de Deus. Não é você bater no peito e falar, eu faço isso, eu falo línguas, eu faço isso, eu profetizo. Não. Tudo aquilo que Deus dá para nós é para que nós possamos usar para o reino de Deus, inclusive a prosperidade. Então, os dons espirituais é de Deus para nós. Mas os frutos do Espírito é o que glorifica a Deus. Os frutos do Espírito somos de nós para Deus. Os frutos do Espírito é algo que tem que estar dentro de nós, que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é verdade? Então, os dons são de Deus para nós e os frutos são de nós para Deus. Inclusive, eu acho que é o que mostra que você é um cristão, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de Deus, é quando você tem os frutos do Espírito na sua vida. É o caráter. A pessoa pode ter um caráter moldado. Muitas das vezes tem pessoas que têm os dons espirituais, mas não tem o fruto do Espírito. Isso não glorifica a Deus não, meu irmão. Glorifica a Deus é os frutos do Espírito, é você ser uma pessoa de caráter. É você falar e cumprir. É você obedecer a palavra de Deus. É você seguir os ensinamentos do Senhor. É você ter caráter. As pessoas devem falar que aquele homem ali ele passa dificuldade, que a mulher passa dificuldade, eles às vezes é pobre ou é rico, mas são pessoas de caráter. Você tem que ter os frutos do Espírito. Jesus fala isso aí. Aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim a ter os frutos do Espírito. Que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim. Os frutos do Espírito são amor. Deus quer que a gente ame. O amor de Deus. O amor de Deus é aquele amor que as pessoas te ofendem, e você vai amando.
Na verdade, o amor de Deus é a graça de Deus, né? O amor, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus morreu na cruz por nós. Então Deus quer que a gente tenha esse amor, o amor de Deus dentro de nós, para a gente poder sempre perdoar. Amor, alegria, são os frutos do Espírito. Alegria é um dos frutos do Espírito. E é o que nós devemos ter, irmãos. Porque nós temos motivos para ser alegres. Primeiro, que nós somos filhos de Deus. Primeiro, que Deus nos deu a oportunidade de sermos salvos através dele. Nós temos motivos de sobra para podermos andarmos, sorrindo, ter alegria dentro do nosso coração. E às vezes eu vejo muita gente com a cara fechada, a cara emburrada, crente com cara fechada. Você parece até que está doente. Ou dá vontade de você perguntar: meu irmão, você é crente, dói? Muitas das vezes, irmãos, as pessoas não sabem o que elas têm dentro delas, a oportunidade que nós temos de ser cristãos aqui no Brasil, onde a gente pode ler a Bíblia, a gente pode ter liberdade de adorar o Senhor. Esse é o motivo de alegria. Então, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz. A paz de Deus fala para a gente buscar a paz com todos. Nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Mas fulano de tal não quer. Não tem problema, você faz a sua parte. Buscar a paz com todos. Dependendo de você, você tem que fazer a sua parte. Busque a paz com todos. Outra coisa fala longanimidade, que é a paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Benignidade e bondade. Bondade é a qualidade da pessoa que é boa. A benignidade é diferente. Bondade, um exemplo. Bondade, eu chego na sua casa e te peço um pão. Certo? Você vai me dar porque você é bom. Você me ajudou. A benignidade, ela está além um pouco. Pouco, não muito. Eu te peço um pão. Aí eu te peço um pão. Você vai lá dentro da sua casa, você traz um pão com manteiga, com um pedaço de bolo e com um refrigerante. Isso é benignidade. Ela excede a bondade. Ela está dentro da pessoa. Não é verdade? Fidelidade. Fidelidade com Deus, fidelidade com o seu próximo. Mansidão, domínio próprio. Então Jesus fala, irmãos, aprendei de mim, aprendam comigo a ter os frutos do Espírito, aprendam comigo a ter amor, aprendam comigo a ter alegria, aprendam comigo a ter paz, aprendam comigo a ser longânimo, aprendam comigo a ser bom, aprendam comigo a ter benignidade, aprendam comigo a ter fidelidade, aprendam comigo a mansidão, aprendam comigo o domínio próprio. É o que Jesus quer falar. Aprendei de mim, que sou manso, frutos do Espírito, e humilde de coração. Essa aqui pega. Humilde de coração. O que é humildade, irmãos? Tem uma definição aqui. Humildade é o sentimento da nossa fraqueza, do nosso pouco mérito. Ou seja, é um sentimento que nós temos que nós somos pequenos diante de Deus, que tudo que a gente faz não tem mérito nenhum, ou pouco ou nenhum mérito. É o sentimento da nossa fraqueza, do nosso pouco ou nenhum mérito. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, que ele desenvolve, nós dependemos de Deus. A glória tem que ser de Deus. Ou seja, nós temos que ser dependentes de Deus. Por isso que fala aqui, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Então, humildade, irmãos, é você ser dependente de Deus. Não é verdade? Nós devemos ser autênticos com Deus. Por quê? Porque quando fala assim, a humildade de coração, é porque existe a humildade que não é de coração. Tem gente que tem cara de humilde, mas não é humilde, faz cara de humilde, mas não é humilde, é soberbo, é altivo, ele apenas tem cara de humilde. E humildade não tem nada a ver com pobreza, não. Humildade é um sentimento da dependência de Deus. Tem gente que faz cara de humilde, mas dentro do coração dele é altivo, é arrogante, é soberbo. Não é verdade?
Então aprender de mim, sou manso e humilde de coração. Então se você tem que ser humilde de coração, é de dentro para fora. Esse sentimento é um sentimento que tem que nascer dentro de nós. Não é verdade? O contrário da humildade é a soberba, a altivez, a arrogância, que foi o que levou o diabo à queda. E é o que tem levado muitas pessoas à queda. A pessoa acha que é o cara, eu sou o cara, eu faço, eu posso, eu sou inteligente, eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz doutorado, eu fiz isso, fiz aquilo. A arrogância entra, a altivez entra e perde a bênção. Perde, cai, derruba as pessoas. Esse tipo de sentimento aqui. Toda glória deve ser dada somente a Deus, irmãos. Se você faz alguma coisa, se você é alguma coisa, se você é inteligente, se você tem uma casa boa, se você prega, se você evangeliza, se você toca bem, se você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa amada, a pessoa chega para você e fala assim: ô meu irmão, você é uma bênção. O que você tem que fazer? Glória a Deus. Você tem que passar glória, irmãos, porque você sabe que tudo aquilo que você tem, que você é, não é porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, porque você é bacana, é porque Deus te dá, porque Deus é com você. Não é verdade? A palavra de Deus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que ser humilde de coração. Não é fazer cara de humilde não, é igual Denorex, parece, mas não é. A gente tem que ser de fato aqui, ó, dentro do nosso coração, a gente tem que ter humildade, saber que nós somos dependentes de Deus em tudo, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, é Ele que faz em nós, é Ele que nos capacita. Amém, irmãos? Quem teme ao Senhor, aprende com Jesus. Busca os frutos do Espírito, ainda que nós não tenhamos, irmãos, todos esses frutos do Espírito, ainda falte alguns a gente ainda ter, mas se nós tivermos até a metade desses frutos, é uma boa caminhada. Vamos continuar. É verdade que a palavra de Deus é assim, de glória em glória, de fé em fé, e glória em glória, que é alcançando as coisas. Aprendemos um pouco hoje, aprendemos um pouco amanhã. Mas ainda que a gente não tenha esses frutos do Espírito todos, mas que nós possamos buscar. Então, eu vou dizer assim, ó, eu quero buscar os frutos do Espírito. Eu quero aprender com Jesus. Eu quero ser humilde de coração. Irmãos, quando nós aprendemos isso, aí sim, cumpre esse versículo aqui, ó, na parte B, que fala assim: e achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Aprendendo com Jesus. Vamos aprender a buscar os frutos do Espírito. Vamos aprender a ser humildes de coração. Vamos aprender com Jesus. Que Jesus seja a nossa maior referência. E vamos temer a Deus, porque o princípio da sabedoria do homem é temer a Deus. Eu agradeço a vocês em nome de Jesus e peço que vocês intercedam por mim, para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com essa palavra. Amém.